Boa noite, bem-vindo a este seu espaço de análise. Vamos começar, como sempre, pela ordem do dia e vai falar sobre violência contra crianças. Há 4 crianças que já morreram este ano, vítimas de violência doméstica. É um número igual ao número de todo o ano passado, 2025. Certo. Houve casos mais recentes em Valpaços, também em Santarém. O que é que não está a funcionar? Eu confesso que esta semana fiquei chocado com as situações, porque há uma situação em que a criança é utilizada para uma vingança relativamente ao companheiro. Há outra situação em que o próprio pai, para se vingar da mulher, se atira de um 8º andar e morre e mata a filha. E eu começo a pensar o que é que se está a passar com as pessoas, porque de facto quando olhamos para isto pensamos como é que é possível alguém querer magoar tanto outra pessoa com a qual até vive e fazer o que faz. E, por vezes, até num dos casos, montar uma história para tentar iludir o que tinha realmente acontecido, como se nada se tivesse passado. O que é que falha aqui? O que falha aqui, quanto a mim, primeiro, é o facto de quem deveria cuidar das crianças, que são aqueles que vivem com elas, muitas das vezes estar mais preocupado em utilizá-las como arma de arremesso contra quem está do outro lado. Mas com esta gravidade, confesso, que fiquei verdadeiramente chocado, porque nós não estamos habituados, felizmente, a ver este tipo de violência como vingança. Há agressões, violência conducente à morte. Sim, dos mais desprotegidos, porque, repare, são as vítimas indefesas do sistema. São aquelas que, se ninguém as proteger, elas não se conseguem proteger sozinhas. E quando essa proteção dos pais, dos progenitores, não acontece, a quem é que cabe fazê-lo e quem é que pode estar a falhar aqui? Eu acho que a sociedade está a falhar, mas há aqui um problema que é como é que nós conseguimos proteger uma criança que está com os pais quando, num dos casos, por exemplo, a mãe continuava a viver com o agressor, apesar de já haver episódios anteriores de violência doméstica. É muito difícil quando a própria vítima, e este é um dos grandes problemas da violência doméstica, quando a própria vítima não se liberta e arrasta consigo os filhos. Porque os filhos, o que tem acontecido é que normalmente os filhos até ficam afastados destas situações, mas aqui temos que o objeto da violência foram as próprias crianças para atingir a vítima. E aí isto é que é preocupante. Como é que nós vamos proteger estas crianças? Temos que estar mais atentos. As instituições têm que estar cada vez mais atentas, mas muitas das vezes é muito difícil de fazer esta proteção contra a vontade da própria vítima. E aí é que está o grande problema, porque nós não temos estruturas que permitam, no fundo, proteger as crianças de forma eficaz. E isso é que nos deve preocupar. É como é que nós vamos comportar-nos daqui para a frente para evitar que estas vítimas, nomeadamente através de CPCJs, de uma intervenção mais forte dos tribunais e talvez preventivamente, para tentar evitar que isto aconteça. Mas há algo na lei, de acordo com a sua avaliação, que tivesse que mudar para garantir essa maior proteção aos mais desprotegidos, neste caso as crianças? Eu acho que mudar a lei não é aqui o problema, mais uma vez. O problema aqui é tentarmos criar maiores mecanismos ou mais mecanismos de prevenção destas situações. Haver uma maior atenção, mas sabemos que é muito difícil porque há muitas crianças e por vezes os meios não são suficientes para isso. E o que nós notamos é que há problemas graves de saúde mental nos casais que conduzem a estas situações. E como a saúde mental não há psicólogos suficientes nos centros de saúde, por exemplo, a prevenção tem que começar no acompanhamento. E muitas vezes as pessoas também não querem ser ajudadas. E as pessoas também não querem ser ajudadas. E aqui é que é o maior problema quanto a mim. É como é que vamos ajudar alguém que, por um motivo ou por outro, por dependência ou outra situação, não quer ser ajudado e quer continuar naquela situação. A única forma que há é afastar as crianças dos pais, mas isso é extraordinariamente violento para as crianças, como sabemos, até porque as instituições onde elas vão ficar também não são as melhores, muitas das vezes, e não têm as melhores condições. Portanto, o equilíbrio aqui terá que passar, quanto a mim, por uma CPCJ cada vez mais atenta e que esteja em cima das situações assim que haja o mínimo sinal de alarme, mas também não é fácil, admitamos. Sim, já concluiu? Já concluí. Tinha só outra situação de Braga. Sim, era aí que eu ia chegar, porque houve denúncias de parcialidade num Tribunal de Família e Menores. O que é que está aqui em causa? Aqui o que está em causa, alegadamente, porque isto ainda está
a ser apurado e estamos a falar com base em reportagens jornalísticas que investigaram alegadamente situações em que haveria parcialidade, quer do juiz, quer do procurador, relativamente a uma determinada situação, porque teria havido e teria sido permitido que a criança, mais uma vez a criança desprotegida, que ficaria com a avó, mas que a avó viveria com um alegado abusador, segundo a mãe. A questão aqui que se levanta, e por isso é que eu trouxe... Ou seja, a ligação que devia ser evitada e a manter-se. Exatamente. É aquela situação que muitas vezes nós conseguimos separar o processo de crime do processo de família e dizer que o pai pode ser um mau marido, mas pode ser um bom pai. Aqui, no fundo, é dizer, como está com a avó e como nunca estaria sozinha, diria ao tribunal, com o pai alegado abusador, não haveria problema. Aparentemente foi isto que se passou. Agora, a questão aqui é... E foi por isso que eu trouxe, porque ainda não há sequer decisão, e só queria chamar uma atenção para o seguinte: nós temos que ponderar, quando há acusações de abuso sexual, como é que os tribunais reagem e se não valeria a pena criar um processo mais expedito de investigação e, enquanto não se chega a uma conclusão, evitar contactos. Evitar contactos. E sempre que há uma alegação desse tipo, porque a criança é particularmente indefesa, mais uma vez temos o mesmo padrão dos outros dois casos. Aqui o que pode ou não ter falhado, mas isso só se verá mais à frente, serão as instituições, será o tribunal que tem que proteger a criança, no outro caso eram os pais, e é neste jogo... São sempre situações muito difíceis, porque a prioridade é sempre manter a criança próxima dos familiares. Mas a questão que nós temos que ponderar, e aí terá que ver com a prática dos tribunais, é se, havendo uma alegação de abuso sexual, se não deve ser feito um despiste o mais rápido possível, e enquanto o despiste não é feito, ou confirma as acusações, afastar do alegado abusador a criança para evitar que males maiores aconteçam. É uma ponderação que tem que ser feita, mas acho que se tem que pensar nisso, porque um abuso sexual por parte de um progenitor é sempre uma situação tremenda e gravíssima. Fica essa reflexão que deve ser feita por todos. Vamos ao caso da semana. Há um processo de infração a Portugal por parte da Comissão Europeia. Tem a ver com questões relacionadas com a defesa. Que ilações é que têm que ser tiradas daqui? Sim, o que o Tribunal diz, o Tribunal Europeu diz, é que muitas das vezes os arguidos não têm a defesa antes do primeiro interrogatório e que muitas das vezes há um aligeirar das garantias da defesa antes do primeiro interrogatório. E o que o Tribunal diz, no fundo, é preciso garantir sempre um advogado no primeiro interrogatório, e nós estamos num processo em que Portugal vai poder, mais uma vez, vir a ser condenado no Tribunal Europeu por não assegurar as garantias de defesa. E porquê é que isso não é assegurado? Muitas das vezes facilita-se. Facilita-se, não se assegura a presença do advogado, faz-se um interrogatório na polícia sem lhe dar a possibilidade da pessoa ter o seu advogado ao lado ou um advogado nomeado. E facilita-se, mas segundo o que estamos a ver pela Comissão Europeia, não é o que deve acontecer. Não é o que deve fazer, não. Mas parte-se muito daquela ideia que também muitas das vezes, até na semana passada, houve crianças, fui inquirido por crianças que me perguntavam como é que os advogados eram capazes de defender pessoas culpadas. Ora, é uma pergunta difícil de responder, mas as crianças, pronto, eu achei piada porque a criança perguntou aquilo, no fundo é o que está aqui. Será que nós não temos que proteger toda a gente? Mesmo aqueles que achamos que são criminosos, mas que podem no futuro vir a não ser criminosos, porque a pessoa, enquanto não for condenada por um tribunal, não há condenação e não é culpada. Portanto, e para isso é que serve a advocacia. Também há erros, pode ser alguém inocente. Há erros, e como vamos falar a seguir, se tivermos tempo, há erros judiciários e o papel do advogado é pegar em todas as provas que existam, tentar contrariá-las e demonstrar que não são verdadeiras e tentar trazer outras que possam provar, se quisermos, a inocência do seu cliente e que ele nada teve a ver com os factos de que é acusado. E muitas das vezes as pessoas têm dificuldade em compreender isto porque é criado uma tal onda mediática, por vezes em algumas situações, que a pessoa tem mesmo que ser culpada, porque senão é uma desilusão coletiva. Por falar em erros, houve um erro judicial em Espanha que custou 2,5 milhões de euros ao Estado e, neste caso, o que é que nos deve fazer refletir também relativamente à nossa justiça? Eu trouxe este caso para ligar ao primeiro, àquele que falámos agora da condenação no Tribunal Europeu. Porquê? Porque é uma situação em que duas pessoas de origem marroquina, em Espanha, são acusadas do crime de violação. E desvalorizou-se uma prova que tinha a ver com o ADN e elas foram, por semelhança,
segundo rezam as notícias, Por semelhança da descrição que, da teria sido descrição feita. que havia do alegado violador, foram condenadas. Uma das pessoas, eram duas pessoas de origem marroquina, nem tinham aparentemente relação entre elas, mas uma falece na cadeia, sem nunca ser, entre aspas, inocentada, e o outro acaba por passar 15 anos da vida dele preso, injustamente, porque depois veio-se a demonstrar, por análise posterior e por pedido de revisão do advogado, passados 15 anos, veio a verificar-se que a pessoa, afinal, Não correspondia ao ADN. não correspondia ao ADN e que não era culpada. E daí a importância de haver um advogado que faça bem o seu trabalho, obviamente, e que escrutine as provas da acusação e, se possível, traga outras provas que permitam ao Tribunal descobrir a verdade. Porque erros judiciários, infelizmente, acontecem. A justiça é dos homens. Portanto... Doutor João Maceno, e isso leva-nos à ordem do cidadão. Não são só os cidadãos que têm de cumprir sentenças. Por vezes o Estado também tem de as cumprir, mas nesse caso demora mais tempo. Esta sentença tem a ver com uma pensão em que a Segurança Social não contabilizou todos os prazos, todos os períodos contributivos que deveria ter contabilizado, é condenado em tribunal a fazer a correção da pensão, recusa o pagamento e o tribunal agora vai novamente ter que dizer ao Centro Nacional de Pensões para fazer o pagamento. Para mim, isto é chocante. Como é que o Estado parte do princípio que tem que recorrer mesmo quando um tribunal lhe diz que não tem razão nenhuma, mesmo assim não é capaz de proativamente, no cumprimento de uma sentença, dizer está aqui o dinheiro que tem direito. Ou seja, obriga-se a pessoa a voltar ao sistema para fazer uma execução para receber o pagamento. E isto vai acontecendo não só no Centro Nacional de Pensões, mas infelizmente acontece noutras situações em que parece que a máquina burocrática parte do princípio da desconfiança relativamente ao cidadão, mesmo quando o Tribunal diz que a pessoa tem razão. E que é o que não deve acontecer. Que é o que não deve acontecer, todos têm que cumprir as decisões judiciais. Está feito o ponto de ordem desta semana. Regressa na próxima. Até para a Boa semana. noite. Boa noite, Marisa.